Esse vídeo é sobre autoconhecimento e espiritualidade. Mas antes de tudo, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Você já ouviu falar de Odu? Sabe o que é Odu? O que é Odu? Odu não é um símbolo, não é só um signo espiritual. O Odu é um princípio sagrado, é um sistema ancestral de sabedoria que vem dentro da tradição iorubá. Odu é a linguagem do destino. Ele nasce dentro do Ifá, que é o oráculo ligado ao Orumilá, o orixá da sabedoria, do destino, do conhecimento. Foi através de Orumilá que os Odus foram revelados ao mundo. Cada Odu carrega histórias, ensinamentos, caminhos, alertas e principalmente destinos. Dentro da tradição, acredita-se que antes mesmo de nascer, cada pessoa escolhe seu destino no plano espiritual, no Orum, perante o nosso Criador, Olodumare. E os Odus são como códigos desses destinos. Eles nos mostram o que nos fortalece, o que nos enfraquece, os caminhos que se abrem e os que se devem ser evitados. E quem interpreta isso? Como se interpreta isso? Através dos oráculos, seja nos búzios, no próprio Ifá. E é possível acessar os Odus e entender os desígnios da sua vida. Mas também existe um ponto. A nossa data de nascimento, ela também revela alguns códigos espirituais muito profundos. E ela não é aleatória. Ela carrega informações diretas sobre os nossos Odus, sobre os caminhos que nós viemos viver, sobre as forças que nos equilibram, que nos desafiam. E quando isso é analisado da forma correta, o nível de entendimento da vida muda completamente. Muda completamente porque você para de viver no escuro e começa a se aliar com o seu próprio destino. E aí deixa de ser achismo e passa a ser consciência. Mas não é sobre prever o futuro. É sobre entender o seu caminho para você viver melhor nele. Agora sim, muitas das coisas que a gente aprendeu antigamente, hoje já começa a ser vista de outra forma. Com a internet, com a aproximação, né, com o acesso mais à África, ao culto tradicional, a gente consegue entender melhor como tudo começou, como toda essa ideologia, religião, enfim, como o culto aos orixás sobreviveu e como nasceu o candomblé. Foi necessário sim adaptação, foi necessário criar algo novo a partir das tradições para que esse culto, para que essa crença, essa cultura não morresse. Então muitas coisas foram desenvolvidas. E eu não tô aqui para dizer que o culto tradicional tá certo, ou que o candomblé tá errado, ou que o culto tradicional tá errado e o candomblé tá certo. Mas eu acredito que o que foi criado aqui também nos aproximou dos orixás. E mesmo com diferenças, principalmente nos oráculos, os Odus eles continuam trazendo mensagens muito importantes. Os Odus têm uma força muito grande em nossa vida. E uma coisa que é importante entender, não é só o seu Odu de nascimento que te define. Nós somos cercados de outros Odus, com influências positivas, negativas. Então quando eu vejo, por exemplo, alguém falando assim: eu sou de Yansan, por isso que eu sou quente, sou isso, sou aquilo. Eu sou assim porque eu sou filho do orixá tal. E aí me dá muita vontade de rir. Porque de fato não é assim que funciona. Até os aspectos físicos hoje em dia são associados, né? Isso não tem nada a ver. Nossa, o olhinho dela é puxado, ela realmente é do Xumaré. O que realmente, de fato, influencia de verdade a nossa postura, como nos posicionamos, como a gente enxerga o mundo, as decisões que nós tomamos, né? A nossa jornada, de fato, são os Odus. E por isso é tão importante que nós possamos conhecer, que a gente tenha acesso aos nossos Odus. E a gente vem de uma crença, né, de muitas vezes não se dizia absolutamente nada ao iniciado sobre a própria vida espiritual. Já no culto iorubá, quando as pessoas se iniciam em Ifá, elas já saem dali com o Odu de vida delas, né? Elas sabem dos seus tabus, das suas restrições, elas sabem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que evitar, enfim. E isso, até hoje, ainda não é uma realidade em muitos lugares dentro do candomblé. Eu mesma só fui entender mesmo a minha vida espiritual depois de velha de santo. E depois de muito caminhar, depois de observar, de viver, de conhecer pessoas, de perguntar e aprender, eu começo a entender essas coisas mais simples, né? Que quando eu comecei a seguir a risca, eu vi o tamanho, a potência, a força e a influência que tudo isso tem na minha vida. Por exemplo, eu, Ariadna, preciso evitar a cor vermelha ao máximo, porque a cor vermelha, por conta de um Odu que eu tenho, me atrai briga,
não é muito favorável pra mim, a cor roxa não é também muito favorável pra mim. E quando eu comecei a me conscientizar disso, eu tive um pouco de dificuldade de aceitar. Imagina, um monte de roupa, sapato, tudo, né? Aí até que um dia, em uma viagem com um namorado meu, eu tinha um óculos da Dior, lindíssimo, que ele era roxo por fora e vermelho por dentro. Gente, foi eu colocar esse óculos, eu sentei na mesa do restaurante pra tomar café da manhã e do nada, uma briga horrorosa, no nível de eu querer ir embora da viagem, de querer abandonar a viagem na metade, trocar passagem e ir embora. Então assim, não é coincidência. Tem coisas que a gente não pode comer, posturas que a gente precisa evitar, comportamentos que precisam ser ajustados. Gente, é muita coisa. E muita coisa não nos ensinam, né? Não nos é ensinado. E eu lembro também que muitos dos tabus eram ligados ao determinado orixá. Ai, você é de Oxumaré, você não pode comer goiaba. E eu amo goiaba. E eu me privei disso por muitos anos. E depois que eu entendi os meus odus que me acompanham, eu vi que nenhum deles me proibia, de fato, de comer goiaba. Olha o nível de confusão que isso pode gerar na vida de uma pessoa. Agora pensa numa outra situação. Você tá dentro da sua casa de santo. E aí você tá ali ajudando num ebó, né? De algum cliente, algum irmão, enfim. E aí essa pessoa tá fazendo um ebó de um determinado odô. Por exemplo, vamos dizer o odô Ofumegê. E esse odô, ele é o odô negativo da sua vida. Ele é um odô negativo pra você. Mas você não sabe. E aí você tá ali participando daquele ritual. Entra naquela energia, a energia tá próxima. E depois que você sai dali, você sai mal. Você passa mal, fica doente. As coisas começam a dar errado, a desandar pra você. E você de fato não consegue entender o porquê do nada você teve um boom na sua vida de negatividade. Mas existe um motivo. E você não foi orientado, você não foi preparado. Às vezes bastava você não estar ali, ou o seu sacerdote dizer que você não podia estar ali, ou então, vai fazer isso aqui, mas deixa um pequeno ebó preparado pra você, algum banho, alguma coisa pra neutralizar isso. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é sobre a importância de você conhecer os seus odus, principalmente se você for iniciado, porque isso te dá consciência, te dá proteção, te dá direção, te dá clareza sobre a sua vida espiritual, sobre você conhecer você mesmo. Então você começa a evitar o que te faz mal e fortalecer o que te faz bem. Você passa a ter mais disciplina, mais equilíbrio, mais prosperidade espiritual. E isso reflete no físico e no emocional. Cada um de nós carregamos um odô que equilibra, um odô que desestabiliza. Por isso, se conhecer espiritualmente é fundamental. Eu sou Ariadna de Oxumaré e eu posso te ajudar a desvendar os mistérios da sua vida que muitas vezes nem você sabe que existe. Se você quer entender a influência dos odus na sua vida, entender as posições, coisas que você precisa evitar, suas restrições, é só me procurar aqui que a gente vai fazer a sua odologia e você vai começar a se entender e muita coisa vai começar a se encaixar na sua vida.